Bom, eu dividi esse vídeo em 3 temas. Primeiro, a parte da preparação de documentação. A segunda parte, a questão da ansiedade em relação aos nossos filhos. E a terceira, em relação às gatas, que eu tinha comentado no começo do vídeo. Primeira coisa, o planejamento da mudança, né? Eu estava morando no interior e o Vitor, ele trabalha numa empresa lá no Peru. Então, por isso o Peru, né? Não é que a gente escolheu assim, ele já trabalhava lá. E como eu disse no primeiro vídeo do canal, estava inviável o nosso relacionamento tão à distância assim, tava cansativo todo mês, a gente ter que viajar pra gente se ver e etc. Então, esse ano a gente bateu o martelo e falou, não, vamos resolver essa parte das nossas vidas. Para começar a planejar tudo, como foi? Passaporte, eu e a Luna, a gente já tinha passaporte. Eu tive que tirar o passaporte da Luna para ela já ir viajar no começo desse ano. Então ela já tinha tirado, não tinha problemas. E eu tirei o passaporte já com a autorização do pai, para ela poder viajar tanto comigo quanto com ele, sem precisar da autorização do outro. A gente achou melhor, porque o pai dela também viaja bastante a trabalho, ou seja, para lazer. Se um dia ele quiser viajar, levar ela para fora, por mim não tem problema nenhum. Então a gente já resolveu e fez isso com autorização. Questão de visto para o Peru não precisa, a documentação a gente já está cuidando com o despachante, né? A gente já tem uns contatos, o Vitor já tinha feito a documentação dele, então a gente já tá fazendo, e a empresa do Vitor que tá auxiliando a gente com todo esse processo, então tá sendo um pouquinho mais fácil. Não é tão burocrático assim, não é tão chato de fazer, na verdade é mais fácil do que se você fosse para os Estados Unidos, para o Canadá, que aí precisaria de um visto, precisaria, né, de muito mais documentação do que para o Peru. Uma outra etapa muito importante dessa do planejamento foi a logística das coisas. Então, como eu estava morando no interior, como é que eu ia levar todas as coisas para outra casa, para outro país? Na verdade, eu escolhi não levar nada disso, né? Eu vendi tudo lá no interior antes de a gente sair de lá. Então, geladeira, fogão, cama, eu vendi tudo. As coisas pequenas, roupas, eu doei muitas roupas, muitas roupas. Eu doei toalhas, sapatos, brinquedos, jogo de mesa e cadeira, eu doei aqueles que ficam no quintal, sabe? E qual foi o aprendizado disso tudo? Quando eu me mudei para o interior, foi uma decisão em conjunta também com o Vitor. Ele já estava nessa empresa no Peru, mas eu decidi ir para o interior porque eu queria ter mais independência, eu sabia que eu ia ficar no Brasil, então eu decidi ir para o interior. Só que lá eu acabei comprando muita coisa. E agora, nessa mudança, isso me resultou num aprendizado, assim, maravilhoso, né? Porque agora eu quero uma vida minimalista. Eu vou pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de comprar alguma coisa para casa. Porque essa mudança de levar as coisas do interior para a capital, para o nosso apartamento na capital, não foi fácil. Eu voltei com um carro lotado de coisas, vocês viram num outro vídeo. Se você não viu, depois você dá uma olhadinha nos vídeos do canal. Tá lá sobre o processo das mudanças. O carro estava lotado, foi assim, caminhão trazendo um monte de caixa com sapato, roupa, brinquedo, muitas coisas de cozinha. Então, isso tudo fez com que eu parasse para pensar: será que a gente precisa de tanta coisa para viver, né? Eu tinha muitos potes, muitas panelas, muitos talheres, muitos copos, muitas taças de vinho que, ok, a gente usa, mas precisa de tudo isso. E agora, fazendo essa mudança para o Peru,
eu tô pensando 2 ou 3 vezes pra comprar alguma coisa, de verdade, até roupa. Até roupa. E vocês sabem que mulheres gostam de roupas, gostam de sapatos, joias, essas coisas. E eu tô pensando 2, 3, 4 mil vezes antes de comprar, porque sabe-se lá quando eu vou fazer outra mudança de novo. E a nossa vida é com muitas mudanças, a gente gosta dessa vida mais agitada, né? A gente vai se acalmar um pouquinho no Peru enquanto o Vitor ainda estiver trabalhando, mas são coisas que a gente para pensar e vê que a gente não precisa de tanta coisa para viver, né? A gente não precisa ter 12 taças de vinho dentro de casa, não precisa. Quantas pessoas vivem na sua casa? Quantas pessoas você recebe para tomar vinho? Quantos pratos você precisa, né? Eu tinha muito prato. Os pratos eu gostava muito, então eu acabei ficando com alguns. Mas brinquedo, a Luna tem muito brinquedo. E uma coisa muito interessante em relação a essa mudança, eu doei muitos brinquedos e a gente deixou somente os brinquedos relacionados à cozinha, que é o que a Luna gosta mesmo. O restante eu doei. Doei para quem não tem, para quem não para quem tem necessidades, né? Para quem nunca viu um brinquedo na vida. Então, chegamos à conclusão de que a gente não vai dar mais brinquedos para as nossas crianças, e sim experiências. E isso eu posso gravar um pouquinho num outro vídeo falando sobre. Segundo ponto, deixa eu ver aqui na minha colinha. Em relação às ansiedades, né? A parte das crianças, a gente falou com a Luna. A Luna ficou um pouquinho preocupada em relação à língua. Ela chorou, falou que ninguém ia entender, que ela estava preocupada. Eu fiz ela fazer algumas sessões de psicologia. E a psicóloga me contou que, na verdade, a preocupação dela não é nem a língua, né? As crianças, elas se adaptam muito rápido, muito fácil. E que ela comentou que ela vai sentir muita falta dos avós. Eu achei isso muito fofinho. E ela não tinha comentado isso pra mim, ela não falou nada. E em relação ao meu enteado, a gente achou que o maior problema seria com ele, de ele aceitar essa mudança, né? De que nós estaremos no Peru e ele fica com a mãe. A gente estava bem preocupado em relação a isso, a gente tomou muito cuidado para conversar com ele em relação a isso. E para nossa surpresa, ele reagiu super bem, super bem. E a única preocupação que ele teve é que ele ia sentir falta do interior, que eu achei super fofo também. E a gente sabe que eles têm lembranças maravilhosas lá do interior, coisa que, assim, tudo que uma criança precisa é de uma vida sem telas, uma vida de verdade, sabe? Pisando na grama, brincando de bicicleta, skate, futebol, jogando futebol na rua, pulando amarelinha, brincando com mangueira. São essas memórias que eles têm de lá que a gente sabe que isso vai ficar gravado para sempre, assim, e isso vai ser muito importante. Terceiro item, para acabar muito rapidinho aqui, é o dilema das gatas, né? A gente leva ou não leva as gatas? Bom, em relação ao orçamento, a gente já sabia que era questão de 200, 300 dólares para levar cada gata, e que cada gata seria com um passageiro. Então, no caso, um comigo, um com o Vitor, né? O dilema foi, a gente leva ou não leva? Se a gente não leva, com quem a gente deixa? Será que alguém fica com as nossas gatas? Mas se a gente deixar, a gente vai sentir muita falta? E se elas sentirem muita falta? E se elas se sentirem abandonadas, querendo ou não? Os pets, eles têm sentimentos também, né, gente? E eu perguntei para minha tia, para o meu irmão, para os meus amigos, enfim, demos nossos jeitos. Muitas pessoas se ofereceram para cuidar delas, para ficar com elas, mas no fim a gente resolveu levá-las. O apartamento que a gente alugou no Peru tem um muro, e esse muro ele é alto, então se elas caírem de lá elas podem morrer. Então a gente já tá vendo questão de colocar ou vidro ou rede, mas o que mais
foi complicado, foi a decisão mesmo, se a gente levava ou se a gente deixava com alguém, né? Porque o deixar com alguém, a gente até consegue deixar os pets com alguma outra pessoa. Mas querendo ou não, tem a questão do apego, né? Tem a questão de que quando a gente voltar pro Brasil, elas vão lembrar da gente? A outra pessoa que ficou cuidando dos pets, ela vai querer eles pra ela, né? Então, no fim, eu tô aqui no Peru gravando esse vídeo e estou aqui há 4 dias e já tô sentindo muita falta das minhas gatinhas. Um amigo meu que tá cuidando delas me manda vídeos e eu fico assim, morrendo de saudade de ver, de abraçar, de beijar, de tá lá cuidando delas. Então, decidimos trazê-las e estamos resolvendo essa questão mais do muro, né, para que elas não pulem, para que tenha toda a segurança. E aí, em questão da documentação, foi uma surpresa que a gente foi pego, assim, porque a gente sabia do valor da passagem. Mas depois eu posso fazer um outro vídeo também falando um pouco mais sobre isso, sobre a documentação de se levar pets para morar no exterior. No caso das gatas, é um certificado internacional que custa mais ou menos acima de 400, vai, a partir de R$ 400. Isso depende de com quem você vai fazer, depende do veterinário, depende da empresa, se você for contratar uma empresa que te faça toda a assessoria para isso. Então, tem questão da mala de transporte, que tem um tamanho ideal para levar, não pode ultrapassar esse tamanho. Então, tem a questão do peso, se o pet vai na cabine ou se ele vai no bagageiro. Tem todos esses trâmites que eu ainda estou correndo atrás, estou vendo ainda a questão da documentação. Tem a questão das vacinas, as gatas têm que estar vacinadas, elas não podem estar prenhas, elas não podem ter vacina com menos de 30 dias, então tem todas essas coisas. Futuramente eu faço um vídeo mais falando sobre os pets e como viajar com pets para o Peru, certo? Então, esses foram os 3 pontos do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um prazer compartilhar essas coisas com vocês. Se vocês conhecem o Peru, se vocês gostariam de conhecer, deixem nos comentários. Eu vou adorar lê-los. Se inscreve no canal, curte, compartilha com quem você acha que deveria assistir esse vídeo. Se inscreve no canal para ajudar a gente. E até o próximo vídeo, tá bom? Beijos! Tchau!